Oi, Jaque. Acho que você precisa pedir para participar. Deixa eu ver se eu consigo te colocar. Aqui, foi. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem, e você? Tá bem, tá bem. Acertando o volume aqui. Você tá me ouvindo bem? Não tá Tô. com eco não, tá? Não. Tá ouvindo alguma Não? coisa aí? Não. É porque geralmente quando eu faço live sempre tem alguém que me fala que tá com eco. Ah, sim. Não, até que eu tô ouvindo direitinho. Oi, Desliguei o meu Douglas. ventilador aqui. Oi? Acabei de desligar o meu ventilador aqui. Ah, tá. Oi, Daiane. Natália, olá. Olá. Esperar um pouquinho, né? Acho que o pessoal tá entrando. Uhum. E aí, Jaque, trabalhando a beça, né? Aham. A gente passa maquiagem pra disfarçar, mas não resolve Não dá. muito não. Você sente que já tá mais tranquilo, questão de trabalhar nesses lugares por causa do corona, assim, do vírus? Hum, eu não sou muito referência, porque a minha área, eu tenho uma quantidade menor de casos porque eu trabalho numa coisa muito específica. Então, a quantidade de casos que eu tenho em relação ao que tem. Agora eu tô ouvindo eco mesmo. Em relação a o que tem em Ah, geral, meu eu Deus. vejo que é bem menos. Ah, entendi. Por exemplo, eu tenho um paciente com coronavírus confirmado hoje no hospital. É bem pouco. Sim. Mas ainda Mas eu assim é preocupante, porque era para essa altura não ter nenhum, né? eu vejo que você tá rodando também, né? Vários lugares. Uhum. É, e a minha população é uma população muito vulnerável. Então, assim, um paciente com coronavírus é um problema muito grande. A chance das pessoas não sobreviverem é muito grande. Vê se melhorou o áudio. Deixa eu ver. Ainda tá com eco? Não, acho que agora parou. É, parei de me Melhorou? ouvir. Porque eu tava me ouvindo. Parou? Tá. Uhum. Eu acho que eu vou ter que. O áudio tá bom, o pessoal que tá assistindo, o áudio tá ok? Oi, Thiago, Beto. Olá, todo mundo, boa noite. Oi, acho que tá bom então, né? Se começar a travar, eu É, troco minha gente. internet, que esse fone às vezes interfere. Uhum. Mas acho que a gente pode ir começando, né? Sim. Sim. Quero agradecer a Carol pelo convite. Eu gostei muito do convite, gostei muito da proposta, fiquei feliz. Ai, que bom. Eu que queria te agradecer, assim. Foi a primeira pessoa que eu pensei quando eu pensei em falar desse tema, assim. E é bom te reencontrar. É, mesmo com essa distância, né? Pois é, eu e a Jaque, a gente fez estágio juntas na graduação. E, e aí a Jaque está percorrendo aí um caminho que ela sempre gostou, né? De psicologia hospitalar e oncologia, tudo isso. Então, queria agradecer você ter aceito o convite. Eu que agradeço pelo E convite. Fiquei feliz. E já convidar todo mundo também para curtir sua página, que é a Piscina Oncologia, deve estar marcado em algum dos stories aí anteriores. E é isso, se apresenta E aí, fala um fica pouquinho. aparecendo no altozinho também. Ah, é verdade, fica aparecendo aqui também. Aí acho que dá para as pessoas irem por ali, mais fácil até. É, como a Carol falou, eu fiz faculdade na UF, né? Só que eu era veterana dela. Uns dois períodos na frente só. Mas enfim, a gente fez estágio juntas. Eu tenho percorrido a psicologia hospitalar desde o meu primeiro estágio, então sempre foi uma área de interesse minha. E a oncologia também calhou de ser o meu primeiro campo de estágio, então eu estou na oncologia tem, sei lá, 7 anos. É impressionante quanto tempo já se passou, porque parece que foi ontem. E em 2017 eu entrei na residência multiprofissional do INCA, que foi onde eu fiz a minha especialização, foram 2 anos, né? E agora eu estou fazendo uma outra especialização no INCA específica de cuidado paliativo.
Então, o meu foco tem sido a oncologia e o cuidado paliativo já há bastante tempo. É o que eu tenho Sim. trabalhado mais até. Então você trabalha bastante com essa temática de morte e luto, né, Jaque? Como que tem sido isso, assim, Sim. nesse E é caminho? interessante porque na área da saúde, principalmente na oncologia, que é uma doença dessas que a gente considera ameaçadora de vida, né? Quando a gente pensa em luto, a gente não pensa só no luto pela morte, mas no luto como um todo, como uma experiência relacionada a todas as perdas, né? Uhum. E esses pacientes são pacientes que estão sujeitos a muitas perdas ao longo do caminho. Não é só o risco de morrer, mas é a perda de uma vida que ele estava acostumado a ter, a perda da funcionalidade, o corpo que já não é mais o mesmo, os tratamentos a que ele tem que sujeitar e o que isso significa de deixar de trabalhar, de deixar de ter um certo relacionamento familiar. Então é uma situação que coloca a pessoa diante de muitas perdas que vão acontecendo ao longo do tempo e que talvez a última e a mais difícil, digamos assim, seja a própria morte, né? Mas não necessariamente a morte é a única perda. E eu acho que quando a gente Uhum. fala de luto, isso é importante de situar também, porque muitas vezes a gente pensa no luto como uma expressão relacionada só à morte física, Sim. né? Sendo que o luto está associado a qualquer perda que você pode ter. É claro que algumas expressões de luto são muito mais agressivas que outras, né? Mas o luto não é só pela morte, digamos assim. É uma Sim. perda simbólica. Eu tive, como eu fiz estágio no hospital há um tempo, eu também tive a oportunidade de trabalhar um período pequeno num hospital que trabalhava com oncologia. Eu cobri, né, as férias de uma psicóloga e eu lembro muito de uma paciente que ela dizia o quanto ela sentia por ela ter perdido a rotina dela, assim, e ela mencionava coisas muito simples, tipo andar na rua e na farmácia, sabe? Coisas, né, muito, muito simples, assim. É a perda de um lugar social também, de um lugar familiar. Você deixa de ser, por exemplo, a mãe que cuidava dos filhos para ser cuidada. Então você era a pessoa que Uhum. organizava toda a rotina da família e de repente você precisa que alguém faça todas as coisas para você. Né? Essas Sim. perdas são perdas muito duras. Né? E essas perdas deixam as pessoas enlutadas, de certa forma. Né? Tem que Esse manejar esse luto tipo dessa, de tristeza. esse luto dessas perdas, você diria que eles são trabalhados da mesma forma? Assim, eles passam pelas mesmas etapas? Sim e não, porque é mais sim do que não até. Muitos deles sim, mas é aquilo. Vai depender muito da pessoa e da forma como as coisas acontecem. Porque, por exemplo, você ser uma pessoa que vem com uma doença que vai paulatinamente te deixando fragilizado, que vai te agravando, que vai te limitando, é totalmente diferente de uma pessoa que sofre um acidente e acorda no hospital com, sei lá, depois de uma semana no CTI, com uma traqueostomia, com não sei o quê, entende? Então, assim, Uhum. a perda Sim. vai depender, vai afetar muito a relação do luto. Então, se eu sou uma pessoa que já tem um caminho, uma história com essa perda e com esses lutos cotidianos, eu vou ter uma relação totalmente diferente de uma pessoa que de uma hora para outra tem que lidar com uma coisa que deixou de existir, Uhum. né? Sim. Então você acaba tendo reações diferentes mesmo, né? Porque todo luto também está associado a isso, ao o que aconteceu, como aconteceu, se foi de uma hora para outra, se foi uma coisa que a pessoa. Isso a gente pode ver nas doenças crônicas, né? A pessoa passou anos com aquela doença. Ela vai ter uma relação totalmente diferente de alguém que está se vendo absurdamente doente de uma hora para outra, né? Uhum. Então você tem todo um conjunto de coisas que vão afetando e a relação das pessoas como elas têm lidado com perdas ao longo da vida também, né? Se eu já tenho histórias traumáticas com perdas de pessoas ou de coisas ou materiais, sociais, é totalmente diferente de uma pessoa que nunca perdeu nada ou que teve perdas, mas que foram perdas que conseguiram ser elaboradas e conseguiram ser bem trabalhadas ao longo do tempo, né? Sim. É, inclusive, uma pergunta que eu tinha colocado aqui para te fazer. Primeiro, só dar boa noite, pessoal que tá entrando. Lorena, Boa Luiz, noite. Luciano, pessoal que falou oi aí. Priscila, entrou bastante gente. Eu tinha colocado aqui também para te perguntar, você falou isso, eu lembrei.
se você acha que as pessoas que evitam a temática da morte, elas têm uma dificuldade de lidar com esse momento de luto, assim. Uhum. Quando a gente pensa em pessoas, é difícil, né, a gente conseguir fazer uma generalização. Mas, de certa forma, sim, porque se você não consegue entrar em contato com a ideia de que uma perda vai acontecer, é muito mais difícil quando a perda acontece. Né? Uhum. Só que a gente também tem que entender que as pessoas têm os tempos pessoais e a forma como elas vêm lidando com as coisas ao longo da vida, e talvez algumas pessoas nunca entrem em contato com certas coisas. Né? Sim. Ou entrem de forma muito superficial e nunca consigam aprofundar naquilo, porque cada um vai usar o que tem de recurso para enfrentar esses momentos, né? Tem gente que não tem recurso nenhum, tem gente que tem bastante recurso, tem gente que consegue fazer terapia, tem gente que não consegue. Então, cada um vai conseguindo, ao longo da vida, desenvolver as suas próprias formas de lidar com esse tipo de coisa. E assim, o luto é tão variado quanto as pessoas, né? Você vai ter pessoas que vão ter expressões totalmente exacerbadas, você vai ter pessoas que não vão ter expressão nenhuma, você vai ter pessoas que a forma dela de lidar com o luto é fazer 1 milhão de coisas dentro de casa, porque ela precisa ficar ocupada, ela não pode pensar naquilo. Você vai ter pessoas que vão ficar em total desânimo, prostrado, sem conseguir levantar a cama, mas que aquilo vai passar. Então é isso. E aí, uma outra coisa importante é, cada perda é uma perda. Então, por mais que você tenha histórias anteriores de perda, que aquilo te dê uma certa... Como é que se diz? Um certo preparo para você lidar com a próxima perda, dependendo do que você vai perder, em que contexto, como você vai perder, é uma outra perda. E aí talvez aquilo que você fez antes não seja suficiente. Então você tem um conjunto enorme de variáveis ali no luto para poder dar conta, né? Sim. Então, como que você definiria, Jaque? Porque eu fiz uma pergunta, assim, antes talvez da gente falar de como as pessoas lidam e como que isso pode ser manejado, de repente a gente consegue definir, na verdade, como que você definiria o luto, assim, porque eu perguntei, né, lá na enquete do Instagram, se as pessoas sabiam que era luto, acho que a maioria sabia, mas como que você definiria, assim? Uhum. O luto é um processo normal. É importante a gente pensar nisso, porque o luto não é uma doença. Ele pode até ter um caráter que lembra uma doença. Ele faz a pessoa ter sofrimento, ele faz a pessoa não conseguir fazer coisas que ela fazia antes, mas o luto é uma experiência normal que está relacionada a algum tipo de perda. Essa perda pode ser uma perda de um ente querido, pode ser a perda de uma classe social, de um trabalho, de uma coisa que seja simbolicamente muito importante para aquela pessoa. É esse tipo de perda que a gente está falando e que ele afeta o sujeito como um todo. Né? Você é multidimensionalmente afetado. Seu corpo tem reações físicas que você não consegue entender às vezes. Comportamentalmente você também tem comportamentos que são difíceis até de manejar para os outros. Socialmente, a pessoa também vai agir de uma forma que às vezes não é tão tranquila assim para os outros lidarem, né? Se você pensar no comportamento que tende a ser um comportamento de isolamento, a pessoa querer ficar mais quieta, ou então de não querer ir atrás dos amigos, e aí os amigos também começam a se afastar porque eles tentam a aproximação e não conseguem, e aí isso vai virando um círculo, ou então quando eles se aproximam, aquela pessoa que está enlutada só consegue falar da perda, e aí vira uma conversa super chata, super repetitiva, que aí também causa um certo afastamento. Afeta até dimensões espirituais, porque as pessoas também vão ter reações do tipo de questionar Deus, se revoltar, ou então, ao contrário, ter uma experiência religiosa super importante através daquela perda. Né? Isso é uma coisa muito interessante que eu vejo principalmente nas pessoas que estão em tratamentos há um pouco mais de tempo, que é o processo da perda é um processo tão doloroso, tão difícil ao longo do adoecimento, que chega um momento em que a própria pessoa que está cuidando fala: eu não aguentava mais ele sofrer daquele jeito, eu estou aliviado dele poder descansar, eu estou aliviado dele ir, Deus levou ele para junto dele. Então, você vai tendo todas essas coisas afetadas ao mesmo tempo na cabeça da pessoa, né? Sim. Então, você Porque pensa numa coisa multidimensional e, às vezes, caótica, porque você tem tudo isso ao mesmo tempo.
Sim, isso que você falou é muito interessante, assim, porque o processo da doença, ele já pode gerar muito sofrimento, né? Que Sim, às vezes, assim, a morte, ela também vai ser o fim da doença sim. e do Né? Até a sofrimento, né? própria noção de cura, ela é muito reinterpretada, digamos assim, né? O Sim. interessante do luto é esse. O luto, e aí nesse caso do luto, que a pessoa ainda não morreu, mas que você está esperando que isso vai acontecer, que a gente às vezes chama de luto antecipatório, que é você saber que o seu familiar, a pessoa que é o paciente vai falecer, te coloca numa posição de estar meio que se preparando para isso, né? E aí é isso, assim, as pessoas vão pensando as coisas de uma outra forma. E aí muitas vezes eu já cheguei a ouvir coisas do tipo, eu achava que a cura era ele ficar bom da doença. Hoje eu vejo que a cura é ele poder descansar, é ele poder encontrar Deus. Uhum. Né? É uma outra leitura que você talvez não faria se não fosse essa situação. Né? E isso Sim. faz parte de um processo saudável, porque qual é a ideia do luto saudável? Porque se o luto normal tem toda essa confusão, né, todos os níveis da sua vida afetados ao mesmo tempo, esse é o luto normal. Só que ele é temporário. Mas não é temporário que eu digo no sentido de acabar rápido. Ele é uma coisa que você vai ter uma certa fluidez. Vai chegar uma hora que essa dinâmica ela vai dando lugar a outras coisas, né? Não é uma coisa do tipo vai passar 2 semanas ou vai passar 2 anos. Ele é uma coisa no sentido de a dor que eu sinto hoje, em algum momento, ela vai mudar. Não é que eu vou deixar de sentir dor, não é que eu vou deixar de sofrer a perda. Mas esse sofrimento não vai ser mais o centro da minha vida. Uhum. Né? Eu vou conseguir fazer outras coisas da minha vida, eu vou conseguir olhar para esse sofrimento de um outro lugar, eu vou conseguir dar um significado a esse sentimento. Né? O processo do luto saudável é basicamente você conseguir buscar esse novo sentido para a vida, é você conseguir viver para além do que aconteceu. Né? E não só sobreviver, do tipo se arrastando e minha vida acabou aqui, eu não consigo mais fazer nada porque eu perdi alguém. Mas é você conseguir, apesar da perda, seguir em frente. Dar um Sim. lugar Você novo na diria sua então que o vida para luto aquela pessoa. saudável. Você tá travando um pouco às vezes? Será que é minha internet? Tá travando para mais alguém? Será? Você travou Eu para tô mim travando agora. para você? Travei? Agora. Deixa eu tentar trocar a internet rapidinho. Uhum. Voltamos? Acho que agora é Uhum. melhor. Voltando. Eu tinha te perguntado se você então diria que o luto saudável seriam essas reações esperadas a esse momento de É, perda. de certa forma sim. Só que a gente precisa entender que toda vez que a gente fala de luto, a gente está falando da experiência daquela pessoa. Uhum. Então, por mais que exista um conjunto de coisas que a gente espera, porque a gente vive numa sociedade, numa determinada cultura, um determinado contexto, é sempre a partir daquela pessoa que a gente vai entender o que é essa coisa do esperado, né? Porque, por exemplo, numa determinada cultura pode ser normal que as pessoas se joguem no chão e chorem e façam 7 dias de jejum e em outra isso é totalmente inadmissível, você vai ficar quieto no seu canto, vestido de preto e acabou. Esses são os processos que você vai ter para o luto. Né? E aí é isso. O quanto aquela pessoa consegue manejar o que ela sente dentro do que é esperado por aquele contexto em que ela se encontra, né? E qual você diria que é a importância dos rituais, assim? Porque é isso, os rituais eles têm a ver com a cultura de cada lugar também, né? Sim, Então, assim, principalmente nesse momento de pandemia, acho que bem no início a gente falava um pouco de como poderia ter uma certa consequência que a gente não vivesse esses rituais da maneira que a gente está acostumado. sim. Como foram os enterros sem a gente ver a pessoa, ou sem os Uhum. familiares ali, sem você receber o contato físico dos familiares, né, por conta do vírus e tudo mais. Como É. que é isso, assim? Os rituais eles têm essa função de você colocar simbolicamente num determinado espaço ou
enfim, qualquer forma que você consiga fazer aquele processo, ele tem uma função simbólica importante de você tornar aquele momento um momento especial, né? E aí ele vai fazer o quê? Você vai poder criar um lugar seguro, de certa forma, né? Pensando que cada um que está participando daquilo, ou mesmo você sozinho, vai conseguir expressar o que você está sofrendo e ninguém vai te julgar ou ninguém vai enfim, te condenar pelas coisas que você está sofrendo, porque aquilo ali é aceito naquele contexto ou naquela forma de expressão, porque também podemos ter expressões individuais, né? Não necessariamente elas são coletivas. E que, de certa forma, ele produz esse amparo social, né? Você tem um determinado contexto. Então, mesmo quando eu faço um texto no Facebook para homenagear alguém, eu estou fazendo isso dentro de um contexto específico, onde as pessoas que vão me ler vão entender porque eu estou escrevendo aquilo, vão concordar comigo ou não, mas elas vão ter as demonstrações de condolências, sabe? A gente vai desenvolvendo essas coisas de alguém fala que está triste porque perdeu alguém, você vai lá e tem alguma reação, né? Então, esses rituais de despedida, eles tornam possível isso. Você conseguir expressar o seu sofrimento de forma que você sabe que você não vai ser julgado por pessoas que minimamente vão te acolher, né? E realmente a pandemia trouxe muitos entraves para esses rituais, porque se antes a gente tinha culturalmente a coisa do velório, do próprio enterro, de você às vezes poder ter alguma interação com o corpo antes da morte não, antes do enterro mesmo, né? Porque algumas religiões fazem preparos específicos do corpo. Então você deixa de ter tudo isso, talvez orações também passam a ser feitas em outros contextos. E realmente isso é muito negativo, porque para quem está passando pela perda, esse momento, principalmente no início, são momentos que fazem muita diferença a médio e longo prazo, porque eles são, como a Vitória falou, um momento de expressão máximo da dor, né? Para quem consegue expressar o luto logo de começo, é uma coisa que faz muita diferença. Saber que ele tem apoio de um grupo religioso que ele faz parte, saber que ele tem apoio da família, saber que ele tem apoio de amigos, enfim, né? E durante a pandemia isso se perdeu muito, né? Acabou sendo adaptado, porque o ser humano também é muito criativo, né? E aí a gente começou a ter a questão das videochamadas, o próprio telefone, de repente, virou uma coisa que a gente sabia que tinha um potencial, mas não imaginava que ia conseguir fazer tanta coisa com o telefone. Sim. Né? E é impressionante como é que funciona, porque eu nunca ia imaginar que ia ser possível fazer tudo que a gente conseguiu fazer ao longo do tempo, com uma simples chamada de vídeo. E também de criar uma coisa que eu tenho visto um pouco mais recente já, que é a coisa de você fazer um memorial online, de você ter sites onde as pessoas escrevem homenagens, sites onde as pessoas contam a história daquele que faleceu. Então isso é uma forma de você não só garantir o seu apoio dentro das pessoas que conhecem você ou conhecem a história, mas também de você dar um significado para aquela pessoa. Você torna aquela pessoa presente de alguma forma, né? Que era uma coisa que estava se perdendo. E como nesse momento também me ocorreu aqui que se torna uma coisa coletiva, né? Sim. E aí você também tem esse amparo do coletivo, porque acontecem perdas, as pessoas se reconhecem naquela perda, né? Você perdeu uma pessoa dessa maneira, eu também perdi dessa maneira, para essa mesma doença. Então, existe também esse amparo do coletivo, né? Esse é até de certa forma, uma das coisas que levam aos grupos de suporte e grupo terapêutico, né? Que você consegue juntar pessoas que passaram pela mesma perda. Porque, ao mesmo tempo que esse processo de despedida, seja virtual, seja presencial, esse ritual, ele seja um momento de dor e de sofrimento e que ele concretize que aquela perda realmente aconteceu, porque é na hora que eu vejo o corpo no caixão, é na hora que eu vejo o caixão ir para o chão, que eu entendo que aquela morte é uma coisa irreversível, né? Socialmente isso é um momento muito marcante. Ao mesmo tempo eu tenho todo esse suporte das outras pessoas, essa coisa de você ter um acolhimento, de você poder expressar o que você está sentindo e saber que as pessoas minimamente, se não estão te entendendo, pelo menos elas não vão te incomodar de você estar tendo aquela reação, né? Espera. Aí fica todo mundo preocupado até, né? Sim. Pois é, e aí
você falou, eu lembrei daquilo que a gente vinha conversando, assim, de como existem algumas dores, e aí principalmente porque você falou no início que o luto, ele é a perda de alguma coisa, né, importante para a pessoa. De como existem lutos que não são validados, né? Sim. Como as pessoas às vezes não têm essa validação para viver o luto de algo que elas perderam, que é muito importante. E aí, quando eu tive a ideia de fazer essa live, foi porque no mesmo período de tempo, assim, eu tive alguns atendimentos que entraram na temática do luto. Algum desses era relacionado à perda de pet, por exemplo, e que às vezes eu sentia que a pessoa, ela não, nem sempre ela entendia que ela podia, que ela precisava viver um período de luto, porque é como se fosse algo que você, não sei, que é comum você perder, né? Então você não precisa viver esse momento, assim. Porque hoje em dia eu acho que fica mais marcante ainda, porque a gente tem criado relações com os animais que são mais aprofundadas até, do que talvez fosse antigamente, né? Os bichinhos também têm vivido mais tempo, e isso também faz com que a gente se apegue mais, né? É um dado importante. Mas é realmente, assim, a gente tem uma quantidade razoável de lutos que não são lutos tão socialmente tolerados, digamos assim, né? São lutos que, às vezes, eles não são nem considerados como uma coisa realmente que causa um sofrimento importante, né? Tem, por exemplo, um luto que eu acho que é um dos mais complicados, porque é um dos que tem menos reconhecimento, é o luto da perda neonatal, da perda gestacional também. Porque às vezes a pessoa não tem nem direito de fazer um sepultamento, ou então o processo todo é feito de forma muito... Você não tem um acolhimento específico para aquilo, sabe? Você acaba deixando aquela mãe que perdeu aquele bebê numa posição de... não era nenhuma pessoa, é como se aquilo fosse menos que gente, né? E aí você não dá um reconhecimento àquela perda, né? Atualmente eu vejo Como que se o nascimento não aconteceu, você já não começou uma relação, então você não precisa passar por isso. Exatamente. E a gente na psicologia sabe muito bem que o bebê nasce, o bebê existe muito antes dele ser, até dele ser concebido, né? Quando você, na sua infância, começa a brincar de boneca e diz que seu filho vai se chamar, sei lá, Joana. Né? E aí você fica grávida e seu bebê se chama Joana. A Joana já existe há muito tempo, ela não é só aquele feto ali em desenvolvimento. Ela está lá há muito tempo. E aí você tira dessas famílias, muitas vezes, esse lugar de despedida. Né? Que talvez esse ritual fosse muito importante. Eu tenho visto algumas iniciativas em alguns lugares que eu acho muito bonitas até, que é de você fazer como se fosse uma certidão simbólica, né? Porque são as pessoas do hospital que criam, aquilo não tem valor de documento, mas escreve que a equipe se solidariza, que ficou muito triste pela perda, e coloca o nome da criança, os dados da criança e fala que, de uma certa forma, mostrando para aquela família um apoio, né? Funciona como se fosse a carta de condolências também, que é um outro recurso que a gente pode usar em hospital. Mas é isso, né? De você, de alguma forma, mostrar para aquela família que você reconhece essa dor. Né? E aí, se a gente for pensar em lutos menos reconhecidos, a gente tem esse. Até luto por perda de amigos, porque você não vai tirar a licença no trabalho por um luto de amigo, por exemplo. E às vezes você perder amigos é uma coisa que faz muito mais diferença do que perder uma família, uma pessoa da família. Sim. Assim como outros parentes, como tios, primos, que talvez também não tenham esse sobrinhos, que talvez socialmente também você tenha um certo... É como se você tivesse direito até a sofrer, mas você tem um direito limitado, né? Por exemplo, eu sofrer pela perda da minha mãe é muito mais socialmente aceito do que eu sofrer pela perda de um primo meu. Né? Tipo, nem te dá direito a um atestado para você não trabalhar, por exemplo, né? Isso E a é uma gente outra não questão. consegue... E a gente também não consegue medir qual era a relação com essa mãe, qual era a relação com esse primo. Que podia ser uma coisa muito mais forte com o primo, sabe? E como que, às vezes, parece que a gente começa a colocar medida na dor do outro, né? Exatamente. Essa né? questão do socialmente aceito. O socialmente aceito escorrega muito nisso. E aí o próprio luto pet é um luto que é também assim, porque você até pode ter alguém que se sensibilize, porque também perdeu um bichinho, também tinha um bichinho que gostava muito, mas em geral, se você falar para as pessoas que você tá triste porque morreu um bicho, as pessoas vão falar, que pena, e sei lá, vai fazer outra coisa. Né? Você não tem um Vida acolhimento. Que segue. Você não tem acolhimento, vai ter quem te fale, depois você adota outro. Você vai ouvir umas coisas meio brutas, né? E o quanto também essas manifestações do luto pet são importantes, né?
Eu lembro que em 2016, uma gata minha, que uma das que eu criei desde antes dela nascer, faleceu, né? E ela faleceu na veterinária, não consegui levar ela para casa, ela faleceu em casa, ela faleceu na veterinária. E aí eu lembro que para mim foi muito importante, na época eu morava numa casa com quintal, foi muito importante participar do processo todo, a ponto de eu mesma preparar o lugar onde ela ia ficar enterrada. Eu escolhi o lugar, eu cavei o buraco, eu escolhi as flores. Então, assim, foi uma coisa muito concreta, mas que fazia muito sentido para mim na época. Sim. Ano passado, quando eu perdi outro gato, já foi diferente. Eu estava morando no apartamento, já não tinha essa coisa tudo do espaço. Mas eu fiz questão de procurar um lugar onde eu sentisse que, de certa forma, ela teria um acolhimento. E realmente, a pessoa que veio pegar ela aqui para fazer a cremação foi super atencioso, super carinhoso. Então, assim, parece bobagem para quem não se importa, mas, ao mesmo tempo, é muito importante para quem está vivendo aquilo, né? Sim, aqui eu brinco que aqui na casa dos meus pais, né, onde eu moro, é quase um cemitério de pet, porque assim, eu sei onde cada um tá enterrado, sabe? Então, e a gente fez isso, assim, eu não me lembro de ter tido uma outra forma da gente se enterrar e despedir deles, assim, foi sempre enterrando no quintal e tal. Pois é, E eu né? acho mesmo que é um processo, assim, né? E é isso, né? Tem uma coisa da concretude, da perda, que se torna mais real, de certa forma, naquilo ali, e que ao mesmo tempo você dá um lugar para aquele sentimento, né? Aí a Sim. Bruna fez um comentário interessante aqui E isso embaixo, é, falando de que ela perdeu tem o umas avô na véspera perguntas. do casamento e foi um mix de grandes emoções, realmente. E assim, até o casamento em si já é uma situação bem desorganizadora da vida, se você parar para pensar que você está mudando de estado civil, às vezes de casa, né, de todas umas relações que você construiu antes com a sua família, com você mesma, né? E realmente viver uma perda nesses momentos é bem é bem desafiador, né? Porque você tem que se organizar para uma coisa e ao mesmo tempo para outra. Como é que você vai entrar feliz na igreja sabendo que seu avô faleceu e não vai estar lá para participar? Ao mesmo tempo, às vezes dá a sensação de que ele está presente de qualquer forma, porque eu continuo trazendo ele junto comigo, né? Eu fico pensando muito nisso também, em perdas onde a pessoa que tá falecendo estava esperando um filho nascer. Eu acompanhei esses dias um caso assim, que a pessoa não queria morrer porque queria ver o filho nascer. Mas não deu tempo. Né? E Uhum. aí, como você trabalha isso? Porque é muito fora do comum, né? Você não espera que esse tipo de coisa vai acontecer. Sim, como Né? que é incontrolável, né? Atropela os planos, atropela a rotina, atropela E qualquer é coisa, isso, né? né? Você tá num momento que é de extrema felicidade ao mesmo tempo que é de extrema tristeza. Como é que você Sim. tem as duas coisas ao mesmo tempo, né? E a vida é Como que assim, você né? ressignifica isso tão rápido, né? A ponto de conseguir viver aquele outro momento que também é muito importante, né? Um casamento. Sim. E, e, e é isso, né? As perdas, elas têm uma certa ambiguidade mesmo, né? Porque tem situações em que você não deseja que a pessoa sofra, mas você também não quer que ela morra, e aí você fica nessa. E aí no luto, às vezes, você queria parar de pensar naquilo, ou queria viver outras coisas na sua vida, mas você não consegue porque você está ainda em volta daquele sentimento. E é isso, né? Eu acho que essas situações limites são as mais ambíguas, porque você consegue ver os dois lados da vida ao mesmo tempo. Né? É a Uhum. felicidade de um casamento, a felicidade do nascimento, com a morte, com a perda, né? Sim. E como que isso geralmente é trabalhado, Jaque? Assim, como que são as intervenções? Como que você costuma trabalhar isso mais em hospital, né? Existe alguma forma? Porque eu também imagino que no hospital não é esse acompanhamento da clínica que a gente tem mais É, tempo, que a gente tem uma as certa coisas são muito mais permanência da pessoa focais ali. e pontuais. Sim, Né? tudo Até acontece, para às vezes a pessoa fazer, tá ali, perdeu alguém, e no dia seguinte ela vai para casa, né? Então, às vezes no como que mesmo isso é dia. trabalhado, assim? Sim,
A gente tem um conjunto de intervenções para luto, né, que não necessariamente tem que ser um psicólogo que vai fazer. Então, assim, a gente pode pensar nas intervenções desde o ritual de despedida, que aí pode ser realizado por qualquer pessoa que participe daquilo, né? Mas também tem as intervenções mais específicas, né, que vão desde o grupo terapêutico, que eu mencionei, grupo de suporte, que você pode reunir pessoas que passaram por um mesmo tipo de perda ou que tem alguma outra coisa em comum, ou pessoas mesmo que se identifiquem e queiram te pedir um suporte para fazer um trabalho. Né? E aí é um grupo com o objetivo de trabalhar aquele tipo de sofrimento, né? É uma coisa bem pontual. Existe o acolhimento mesmo, que é uma coisa que é mais objetiva e são nos momentos mais iniciais, né? Tipo, acabou de acontecer o óbito, você separa a pessoa um pouco, leva ela para um canto, conversa, vê como é que ela está se sentindo, se ela precisa de alguma coisa, se precisa chamar alguém, quem que vai ajudar, quem que vai resolver, quem que vai resolver. Tem um aconselhamento, que esse não necessariamente também é o psicólogo, pode ser qualquer pessoa que tenha treinamento para isso, ou que consiga se sentir capacitada para isso. O aconselhamento ele vai desde você poder conseguir fazer com que aquela pessoa encontre um lugar para poder falar daquele sofrimento e validar as sensações que elas têm, porque muitas vezes a pessoa começa a achar que está ficando maluca, né? Por exemplo, às vezes eu estou em casa e eu fico com a impressão de que meu marido está do meu lado, ou eu ouço a voz dele, ou coisas assim, né? E esse tipo de experiência é comum, principalmente nesses momentos iniciais, ela é comum, pode acontecer. Claro que a gente também tem que saber se existiu alguma história, né, anterior de alguma outra coisa. Mas esse aconselhamento, a gente vai muito nessa direção de você poder permitir que a pessoa expresse o que ela está sentindo, poder ajudar a pessoa a lidar com essa chuva de sentimentos simultâneos, poder ajudar, validar o que a pessoa está sentindo e, às vezes, literalmente aconselhar em algumas coisas, mas não no sentido de dizer a pessoa o que fazer, em sim de, por exemplo, era um casal de idosos e a mulher dependia exclusivamente do marido para fazer as coisas em casa, no sentido de organizar papel, fazer coisas burocráticas. E aí você passa a ajudar, de certa forma, conversar com aquela pessoa, chamar o resto da família e pensar como é que eles podem se organizar para poder ajudar essa pessoa a continuar a vida. Né? Sim. Essa coisa do aconselhamento é muito de você poder ajudar a pessoa a se reorganizar. E às vezes a reorganização é muito concreta. Né? Quem que vai fazer o inventário? Quem que vai assumir as compras da casa, quem que vai trabalhar. Às vezes é uma coisa muito concreta. Né? Sim, porque a pessoa está naquele momento, ela ainda tem que pensar nisso, né? Então, exatamente. Acho que é fazer um acolhimento e tentar o que aquela pessoa precisa, né, naquele momento. E, geralmente esse processo se dá um pouco depois da morte, não no primeiro momento imediato. Então, assim, uma semana depois, alguns dias depois, quando a pessoa já está um pouco mais mentalmente menos mobilizada, mas ainda em sofrimento. Você pega esse momento intermediário porque muitas vezes os primeiros momentos após o óbito, as pessoas ou estão muito atribuladas de coisas para resolver, e aí você raramente consegue tempo, a pessoa não tem tempo para falar com você, ou então é um sofrimento tão intenso que aquilo ali tem que ser descarregado para depois você conseguir fazer algum trabalho real. Né? E o caso e as coisas mais complexas e mais complicadas, a gente encaminha para ambulatório, para terapia mesmo, suporte psiquiátrico em alguns casos, medicação também, em alguns poucos casos, porque o luto tem uma coisa processual que, mesmo que ele não tenha uma ideia de temporalidade no sentido normal que a gente pensa, é uma coisa que começa hoje e termina amanhã, ele é um processo que se espera que ele vá se modificando ao longo do tempo. Então, eu medicar uma pessoa hoje sem saber se aquilo ali vai ser um benefício real para ela é muito complicado. Porque muitas vezes a medicação que se faz é para que aquela pessoa pare de sofrer e pare de te incomodar. Fulana está chorando demais, dá um Rivotril. Não é essa a proposta. A proposta é só de não querer lidar com aquilo, né? Isso, tipo, tá incomodando. Não, a ideia não é essa. A ideia é você avaliar muito bem, conhecer a história daquela pessoa,
conhecer como ela já lidou com outras perdas, como ela tem feito as coisas ao longo da vida dela, se ela tinha algum transtorno, se ela não tinha. E aí sim você pensar o que é uma coisa positiva. Até porque os remédios que a gente trabalha, muitas vezes, eles são remédios que eles não têm um efeito imediato, né? Você tem remédios que demoram, às vezes, semanas, e aí, do mesmo jeito que você vai ter que esperar ele fazer efeito, você vai ter que esperar para depois suspender. Porque você não pode simplesmente incluir e depois tirar. Né? Então, toda essa coisa tem que ser considerada antes de você incluir medicação para uma pessoa em luto. Né? A gente teve, acho que, uma pergunta aqui. Teve a Carol, que falou que perdeu uma amiga da faculdade, né? E a Lorena falou: o luto dura quanto tempo? Sinto que ainda estou anestesiada. Meu avô, que foi meu pai, faleceu em 2013 e meu pai em 2019. É como se minha ficha ainda não tivesse caído. Eu sofro, choro e fico triste. Mas me sinto anestesiada, parece que não acredito. O meu luto é longo. Como que é? Existe um tempo certo, assim? Um tempo esperado? É que a gente pensa em luto complicado como um luto longo, né? Como uma coisa que dura mais tempo do que deveria durar. Só que o luto não tem uma temporalidade de dias ou de meses ou de anos, né? O luto é uma experiência. E aí, realmente, ele pode ser que ele leve... Você sinta que você vai viver aquilo daquele jeito a vida inteira. Pelo que você tá rapidamente contando, Lorena, você tem expressões de luto, sim. Só que talvez elas não sejam intensas como você imaginou que fossem, ou que ainda parece que não é o suficiente, né? E é normal esse tipo de coisa acontecer, porque às vezes, racionalmente, a gente tem uma noção da perda, que é uma coisa, que emocionalmente a gente não consegue expressar ou não consegue colocar em palavras, ou até consegue, mas não parece ser o suficiente porque você acha que é o tamanho daquilo. Né? Esse é um processo que vai sendo construído ao longo do tempo. E aí você teve duas perdas importantes numa quantidade de tempo que aparentemente não é tão curta, mas que pelo que você está me falando me parece que foi pouco tempo para você. Né? São duas perdas muito importantes, muito marcadas. Né? E o luto pode se manifestar nessas formas também, né? O luto que a gente chama de complicado crônico, né? Que seria esse luto do tempo demais, de certa forma. Não é que ele demore tempo demais, é que a forma como você lida com ele não muda ao longo do tempo. Então você sofre hoje exatamente do mesmo jeito que você sofria 6 anos atrás. Uhum. Aí sim é um luto complicado, crônico, porque é uma coisa que não teve muita alteração ao longo do tempo. E não é porque ficou 6 anos, ficou 10 anos, é porque aquele sentimento de tristeza, de choque, de impotência, aquela coisa se sustentou daquele mesmo jeito e parece que a vida não vai continuar e parece que acabou tudo e que aquilo ali é o final de tudo. E você não consegue sair desse lugar, você está sempre naquilo ali. Né? Desses lutos também a gente tem um que é o oposto, que é o luto inibido, que é quando a pessoa não tem expressão nenhuma. Né? A pessoa passa pelo luto sem nenhuma expressão dele. Não é que ela não passe o luto, mas é que não tem expressão. Emocionalmente aquilo está desconectado. Mas ela está vivendo esse luto? De certa forma, sim. Mas também não é considerado uma coisa boa, porque como é que você rompe um vínculo e você não tem nenhuma emoção relacionada àquilo, né? Uhum. E assim, o luto inibido não é o luto da pessoa que, por exemplo, perdi um familiar meu com quem eu não tinha contato nenhum, pra mim não faz muita diferença no sentido de emocionalmente não me diz nada. Não, isso é um luto normal, mas que não tem vínculo afetivo. Agora eu falo de pessoas em que perderam pessoas que eram muito importantes na vida, mas que emocionalmente não conseguem expressar aquilo. Porque não existe expressão. É uma coisa tão. É uma barreira emocional tão grande que aquilo ali não vai para lugar nenhum. Né? Isso também é extremamente adoecedor.
Existe alguma orientação, Jaque, tanto para a questão que a Lorena trouxe, quanto para essa questão do luto inibitório que você está falando? Uhum. Alguma orientação de manejo, ou de procurar ajuda, alguma coisa assim? Sempre é importante, porque se você considera que não está bom, é porque alguma coisa precisa ser trabalhada. Uhum. Porque o que a gente chama de normal, né? Normal é uma coisa bem ampla. Mas o que a gente considera saudável é você conseguir sentir que mesmo tendo perdido quem você perdeu, a sua vida consegue seguir. Você não se sente completamente disfuncional, você você não está numa situação onde você completamente sofre por qualquer coisa que lembre, você não consegue levantar da cama porque você não vê sentido mais em levantar da cama porque aquela pessoa morreu. Então, assim, se você está nesse tipo de quadro, aí realmente é importante buscar ajuda. Agora, se você tem processos ao longo do tempo em que, por exemplo, meu avô morreu há 6 anos, mas às vezes eu ouço uma música e essa música me emociona porque eu lembro dele. Ou então estou fazendo uma determinada comida, o cheiro da comida me lembra uma experiência que eu tive com essa pessoa muitos anos atrás, aí eu tenho um flashback do nada, aí fico muito triste e aquilo passa. Né? É isso. A ideia é que com o tempo a sensação do luto não é que ela deixe de doer, mas ela tem uma dor de outra expressão. Você consegue mexer nas coisas daquela pessoa falecida sem ter uma crise de choro. Ou até tem uma crise de choro, mas ao mesmo tempo você entende que aquilo ali é porque você ficou triste porque você lembrou, e não porque você não consegue fazer absolutamente nada. Você tem que deixar tudo daquele jeito, porque aquele foi o jeito que ele deixou e eu não posso mexer mais. Né? Sim. A gente está chegando nos 10 minutos finais, assim, já? E a gente... Já muito rápido, né? Dá pra falar mais um monte de coisa. Dá para ficar uns dias aqui falando, né? Uhum. A gente recebeu 2 perguntas, né? Que foram... Eu ia comentar disso agora, a gente acabou nem falando disso ainda. Foi a pergunta da negação e das etapas. Isso. E aí eu acho que elas são muito parecidas, porque uma foi uma questão da negação exatamente, Isso. E a outra pessoa pediu para falar da negação também, né? Isso. A questão das etapas é porque a gente vai ter cada pessoa que estuda o luto, ou cada grupo de pessoas que estuda o luto, ou cada linha teórica, vai ter uma conceituação do que eles consideram normal, ou do que eles veem que é mais frequente. Né? Então a gente tem... o próprio Freud já falava de luto e melancolia, do que tinha de parecido, o que tinha de diferente. E uma das coisas que eu acho que é mais importante no pensamento do Freud é que ele é um dos primeiros a dizer que o luto não é doença. E é importante a gente pensar no luto como um processo que faz parte da vida. Né? Aí depois vem a Kübler-Ross com as 5 fases, né? Que está muito ligada a esse processo de adoecimento grave, né? Que é negação, barganha, revolta, aceitação e... Minha memória falhou agora, mas tem mais uma. Deixa eu pegar a minha cola. Enfim, essas fases são em que sentido? No sentido de você tem um processo que você passa em cada perda, né? E essas são as fases que ela identificou como as mais comuns para as pessoas passando por aquilo. Mas não necessariamente todo mundo vai passar por todas as fases, não necessariamente é uma ordem, não necessariamente é um checklist que todo mundo tem que marcar, e aí você conversa com a pessoa, você já passou por isso, né? Mas isso é para a gente pensar no quanto nós temos enfrentamentos das coisas meio parecidos, né? Porque nós vivemos numa sociedade, numa cultura, então a gente atravessa essas fases. E pensando especificamente na negação, a negação, como todos os outros recursos, ela não é nem boa nem má por si só. Só que ela pode ser disfuncional ou não. O que a negação faz? A negação te garante um certo tempo para você lidar com aquela informação difícil que você recebeu. Então, assim, no primeiro momento após o óbito, a maior parte das pessoas vai te dizer que não acredita que isso está acontecendo. Que ele tem a impressão de que ele vai acordar e que aquilo ali é um sonho. Isso faz parte do primeiro momento do processamento das informações. Assim como uma pessoa que recebe um diagnóstico também pode entrar em negação, porque é muito difícil você lidar de cara com aquilo.
né? Você Sim. precisa ser... Você precisa de tempo, psiquicamente falando, para trabalhar aquela notícia, né? Não é simplesmente ouvir uma informação e tá ok, entendi, né? A nossa capacidade de entendimento das coisas não é só uma capacidade racional. Nós temos muito do emocional envolvido em todas as informações que a gente ouve. Não é à toa que a gente esquece Sim. um monte de coisa quando a gente não se interessa ou quando a gente não quer saber, que a gente nega mesmo. Por que isso? Porque você precisa de um tempo para elaborar aquilo, né? E qual é a questão da negação? A negação de todos os recursos, ela, não é que ela seja o pior, mas ela é muito complicada, porque dependendo do grau de negação em que a pessoa chega, ela pode negar completamente a realidade. E isso faz com que ela perca algumas oportunidades que ela não vai poder recuperar depois. Né? Por exemplo, se você nega que o seu familiar está com uma doença que ele pode eventualmente falecer, você se priva de participar desses últimos momentos de uma forma talvez mais plena, porque você está só acreditando que não vai acontecer nada, tudo bem, a gente vai continuar vivendo normal e tudo bem. Então a negação tem esse risco. Ela por si só não é uma coisa ruim, porque você precisa de um certo grau de negação até para você conseguir seguir a sua vida, né? Porque se, por exemplo, toda vez que eu entrar num ônibus, na minha cabeça eu ficar pensando que eu posso levar uma bala perdida porque eu moro no Rio de Janeiro, eu não ando mais de ônibus. Então eu preciso de um certo grau de negação dessa informação, né? Mas esse risco existe. Com a morte, de certa forma, também é assim. Eu não posso ficar olhando para a morte de frente absolutamente o tempo todo. Né? Acho que é o Yalom. Tem um autor que fala que olhar para a morte é como olhar para o sol. Você consegue olhar durante Deve um ser tempo, ele. mas não muito. Porque é isso, é muito Que ele tem um angustiante. livro, né? É muito angustiante, é muito difícil você dar conta de lidar com aquilo diretamente. Então você dá umas voltinhas em torno, você diz que entendeu, mas aí você vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, né? Isso no sistema, na coisa da comunicação no hospital, isso é muito comum, né? A pessoa pergunta para 3, 4 a mesma coisa, e aí vai ter alguém que vai dizer, mas eu já expliquei isso. Por que ele não entendeu? Não entende. Não é que não entende. É que não é entendível. Né? E não é um entendimento no sentido racional. Porque racional até entendeu. Mas aquilo ali é tão duro de assimilar que não dá para lidar de frente com aquilo. Né? E aí vai fazendo esses contornos, né? Vai até conseguir chegar perto daquilo. Só que é isso. Para muitas pessoas a negação pode se tornar uma coisa que torna a perda mais difícil. Porque se você está negando com todas as suas forças aquela perda, a hora que aquela perda acontecer, você vai negar como? Sim. Vai abrir um surto, ou então vai ter que lidar com uma coisa que não quis lidar o tempo todo. E aí vai ser muito mais difícil. Talvez. Só que o que a gente precisa entender também, né, é que as intervenções têm que respeitar o tempo do sujeito, o tempo do paciente. A gente não pode sair dizendo um monte de coisa, né, e atripulando a pessoa de sofrimentos e muitas vezes as pessoas não querem saber. Eu me lembro muito de um rapaz que um dia ele virou para mim e falou, eu não quero saber o que está acontecendo, eu já entendi que eu estou morrendo, eu não quero que vocês me digam do quê, eu não quero que vocês me digam o que vai acontecer, porque eu já vi que vai ser ruim. Eu quero aproveitar o meu final com a minha família e eu não quero que vocês fiquem explicando tudo. Né? E isso era angustiante para a equipe, porque as pessoas queriam que ele participasse disso, e participar disso incluía que ele soubesse exatamente tudo o que estava acontecendo, e ele não queria saber. Então é isso. Não é uma negação, eu lembrei mas é um lidar diferente. Eu lembrei de um episódio com uma amiga minha que ela tinha um coelhinho que ela gostava muito. Ela perde esse coelhinho, ela pede para que eu enterre e ela fala, eu vou fingir que ela na verdade foi para outro lugar, assim. Eu vou fingir que ela não morreu. E é isso, eu vou falar o quê? Não, você tem que aceitar que ela morreu, sabe? Você precisa entrar em contato com isso. Às vezes não precisa, às vezes é a forma que a pessoa encontrou também de viver aquilo, né? Porque pensar que o coelhinho foi para outro lugar também é uma perda. Ela só tá pensando que não morreu, né? Exatamente, né? E às vezes é isso. E algumas crenças vão muito nessa direção também, né? Sim, você tem crenças variadas que dão significados diferentes, né? Para uma pessoa, eu já ouvi de algumas pessoas espíritas que a morte é vista só como uma passagem, e aí tudo bem morrer. Não estou incomodado com isso. Eu ouvi isso também de um paciente de Testemunho de Jeová.
Que era isso. Eu terminei meu trabalho aqui, eu não tenho mais o que fazer. Você cuida da minha família, por favor. E foi isso. Super tranquilo com isso, sabe? E as pessoas todas incomodadíssimas, achando que não, mas ele não pode estar tranquilo assim, né? Porque essa é outra coisa interessante no luto também, né? E aí o luto de si próprio, acho que é um dos lutos mais difíceis das pessoas entenderem. Que é, não necessariamente você vai ficar triste, em desespero. Tem pessoas que lidam com a coisa de uma forma um pouco menos sofrida. Não quer dizer que não sofre, só sofre de forma diferente. Uhum, sim. E essa pessoa que fez a pergunta da negação, ela perguntou se existia alguma forma de ajudar essa pessoa que está em negação. Acho que talvez do ponto de vista de um familiar, né? Como você ajuda um familiar, se ele estiver ali nesse momento. Eu sempre Existe, falo assim? para perguntar o que a pessoa já sabe. Porque às vezes você acredita que a pessoa está em negação, aí você pergunta, mas o que você sabe disso? Já te explicaram, né? O que você acha disso? O que você sabe? E aí isso vai te dar pistas do quanto a pessoa consegue ouvir e do quanto você consegue intervir. Porque às vezes a pessoa vai te dizer exatamente tudo que todo mundo já disse, ou ela vai te dar uma resposta do tipo, eu já sei, todo mundo me fala que ele vai morrer, mas eu não quero falar disso. Eu quero trazer esperança. Eu quero que que ele sinta que eu estou dando tudo que eu posso de energia para ele, né? E é isso. Tem muita gente que diz, eu não quero mais ouvir as pessoas falando que ele vai morrer. Isso é muito ruim. E realmente, isso é muito ruim de você ficar ouvindo, né? Mas isso e se a pessoa vier numa coisa do tipo, eu acredito que vai ficar curada em nome de Jesus, tá tudo bem, isso tudo que vocês estão falando é exagero, não é verdade, aí tem que respeitar dentro do que for possível respeitar desse limite, dizer o que conseguir dizer sem ser invasivo demais, né? Porque também se você começar a falar e a pessoa não quiser ouvir, ela vai dar um jeito de sair da conversa, né? Então, a gente tem que sempre ir aonde o outro deixar a gente ir, né? Uhum. Porque dificilmente uma pessoa que está em negação vai te dar corda se você começar a falar as coisas que ela não quer ouvir. Sim. É. Jaque, Tá só pra bom? gente conseguir gravar a live, Aham, senão não vai dar tempo, a gente está em 2 minutos. aham. Eu queria primeiro agradecer muito, você é muito incrível, foi muito bom, Meu assim, eu aprendi demais. E o que você quiser falar, assim, de despedida, já convido de novo todo mundo a curtir lá a Piscina Oncologia, principalmente quem é psicólogo e tá a fim de fazer residência, né, essas coisas. Eu agradeço muito a oportunidade do convite, foi muito legal poder pensar um pouco nisso, assim. Eu tinha escrito 8 páginas de coisas para falar, graças a Deus vocês não foram obrigados a ouvir eu falando esse tipo de coisa. Mas eu tentei ser um pouco menos formal, digamos assim, um pouco menos acadêmica, sei lá. Tentar falar coisas Gosta de uma pouco do forma assunto, mais... né? Pois é, né? É um problema. E aí eu tentei ser um pouco mais clara, um pouco mais acessível, né? Espero ter conseguido, espero ter tirado as dúvidas e respondido as perguntas todas. Algumas das questões a gente poderia ficar mais tempo em cima, assim, principalmente essa coisa do manejo da negação, das fases, dá para fazer mais umas 30 lives só disso, porque é muito material, é muita coisa, né? Eu agradeço novamente a Carol pela oportunidade, né? Gostei muito de poder estar junto dela, né? Depois de tanto tempo, né? Não te vejo assim, Sim. não se encontrou, né? E espero que a gente tenha outras oportunidades de fazer esses encontros, porque é muito rico, né? A gente poder conversar Sim. essas coisas assim. E, Pois e é, foi espero que legal a porque gente teve tenha bastante mesmo. participação também, que é uma coisa que eu gosto muito. Sim. A gente vê aí de marcar outros momentos para você poder falar das outras 7 páginas. Acho que eu falei Muito tudo. obrigada. Muito obrigada, já que vou encerrar para conseguir salvar aqui no feed. Tá Tá bom. bom? Um beijo, obrigado pessoal que acompanhou, que fez Obrigada a todo pergunta, Lorena, mundo. todo mundo, Obrigada pela Bel que entrou aí participação. também. Um beijo. Beijo. Até a próxima. Beijo, Jaque. Até.